Rememorando o que foi 64, e eu diria mais do que isso, toda a problemática do Brasil desde os anos 50, você sente algo de repente com alguma similitude. Ou seja, quando o horizonte vai se apagando, acaba havendo uma dificuldade de entendimento, que é um quadro hoje que você percebe. Afora mérito ou demérito de um grupo ou do outro, de uma personalidade ou de outra, o que hoje mais me inquieta ao ver o quadro brasileiro é que você não tem uma proposição a partir da qual você possa convocar a grande maioria do país para apoiar. E você não tem, nem tinha durante o governo da ex-presidente Dilma, nem continua tendo algo de maneira aglutinador, e então fica o horizonte sem nos parecer para onde vamos. Eu fiquei há poucos dias com uma grande figura aí da nossa história também, conversando, e ponderei o seguinte: quando as circunstâncias em 64 foram nos levando para um quadro perceptível de que havia uma cachoeira na frente, eu olho para trás e digo, se tivesse havido, ou na área da oposição, ou na área do governo, uma personalidade forte que falasse ao país, fazendo uma proposição transitória, que nos levasse um ano mais, porque nós teríamos eleição em 1965, eleição presidencial e parlamentar. Portanto, um momento para que o país opinasse sobre os rumos de maneira bem explícita, ou possivelmente explícita. Olho para trás e não houve essa voz. Nem houve na oposição, que passaram a ter uma linha de conduta radicalmente contra, sem analisar nenhum dos aspectos positivos das várias proposições, que havia, desde logo, várias reformas sociais, as reformas chamadas de base, não é? Havia muita coisa significativa para o país, que permaneceu, inclusive, muito tempo para ser mais ou menos levada adiante. Nem houve do nosso lado, quero dizer, do governo, esta voz. Me dói dizer o que vou dizer, mas naquele momento agudo, as três vozes que poderiam ter tido este peso de falar para o país seria o presidente João Goulart, seria o governador Miguel Arraes, seria o ex-governador Leonel Brizola. À época ele era deputado, mas ele tinha ganho uma tal dimensão política a partir da chamada crise da legalidade, que ele se tornou uma das figuras realmente expressivas no plano nacional. Havia várias figuras, evidentemente, que podiam opinar, mas eu pego estas três, cada uma fez a proposição que lhe pareceu. Não houve entre as três nenhum momento de concordância, nenhum. Há um instante que o presidente João Goulart, por proposta do professor Santiago Dantas, que era uma figura excepcional na vida pública e na cultura, criou-se a ideia de que era possível fazermos um programa de governo que, contemplando as teses que nós achávamos que eram as chamadas reformas de base, mas com as nuances que permitissem ter apoios reais no parlamento. Tanto importante isto era, que até o PSD, que era um partido que tinha uma aliança com o PTB desde o nascimento, no tempo do Getúlio, estava rompendo conosco também. Inclusive, a figura equilibrada do Ulisses Guimarães
Na reta desse momento que estou querendo referir, também estava longe. Ou seja, cada um se dispersou. A proposta do presidente João Goulart, que Santiago Dantas incorporou, e eu participei ativamente disto, era: convoquemos personalidades para opinar, não os partidos, personalidades. Personalidades na UDN, personalidades no PSD, enfim, no PTB, em todos os partidos podiam opinar. Partidos não, personalidades. E essas personalidades passariam a se reunir, por proposição essa que eu estou me referindo, e passaríamos a discutir um programa de emergência. Emergência que tinha explicitamente o caráter de dizer: é por natureza transitória para que o quadro nacional se explicite dentro de um ano pelas eleições próximas e se veja se é isto, se amplia, se corta, ou seja, transição. Eu fico dizendo sempre a imagem: passar a cachoeira que estava visível, não é? Não caí na velha tragédia grega, né? Sei que vai haver, mas não consigo fugir do que vai haver. Não dá. Muito bem. Santiago se apaixonou por isso. Eu participei com o governador, com o ex-ministro, um grande ministro que ele foi nas relações exteriores, Santiago Dantas, não é verdade? Uma grande figura. E que fez ele próprio a sua mudança substantiva, de quem via de uma linha conservadora, de repente vira um homem das reformas sociais. É uma coisa admirável a vida pública, a vida de todo mundo. Pois bem, há um certo instante que Santiago Dantas vai ter um encontro. Eu digo isso num livro que eu publiquei há um ano atrás. Conto ali com detalhes. Vai ter um encontro justo no apartamento do governador Magalhães Pinto, em Copacabana. Ele, o governador Magalhães Pinto, e o senador Afonso Arinos. E, curiosamente, convidou-me para ir. Eu olho para trás e digo: não tinha nenhuma razão da minha presença, salvo para ser testemunho do diálogo que houve. E o diálogo era este: façamos um programa que tenha condições de uma maioria parlamentar, independentemente da formação partidária ou não, e atravessemos esse momento de crise, etc. Pois eu devo dizer de público com absoluta seriedade: Magalhães Pinto e Afonso Arinos do Melo Franco aceitaram. Chegou-se a discutir naquela tarde, na casa do Magalhães Pinto, no Rio de Janeiro, quem poderia ir, por exemplo, para o Ministério da Fazenda, que era a chave, como continua sendo chave hoje. Quem? O presidente diria: eu quero que Santiago continue. O Santiago dizia: já não tenho saúde para assumir. Quem vai para o Ministério das Relações Exteriores, que naquela época era vital, porque nós estávamos ainda em plena Guerra Fria e era importante verificar como nos comportávamos diante de um confronto internacional, Estados Unidos e União Soviética. Tudo era de um lado ou do outro. A coisa mais simples que cada um de nós dissesse era analisado deste ângulo inevitável, no mundo estudantil, no mundo intelectual, no jornalismo. E isso tornava o diálogo realmente também difícil. Pois bem, dou meu testemunho. Isto foi em janeiro de 1964. Magalhães Pinto e Afonso Arinos concordaram com a hipótese. Chegou-se a discutir uma pequena reforma do Ministério, uma reforma no Ministério, que seria, em vez do Ministério Trabalho e Previdência, dada a significação da Previdência, dividamos Ministério do Trabalho e Ministério da Previdência. Até esses detalhes houve. Pois bem, lateralmente, nós avançávamos com as duas grandes figuras do grupo, chamemos governista, e era o grupo governista. Miguel Arraes, governador de Pernambuco.
Brizola, deputado federal, e a grande liderança popular dos setores de esquerda não comunista, ou nem socialista, que o Brizola não tinha nada de socialismo também. O Miguel Arraes chegou a opinar sobre o que deveria ser nesse programa, o que não devia ser. O Prestes, Luiz Carlos Prestes, secretário-geral do Partido Comunista, tinha, nesses encontros que nós passamos a ter para debater o que seria esse programa, chegou a ter um representante direto, Marco Antônio Coelho, que era do Partido Social Trabalhista, PST, mas era sabidamente uma liderança comunista e já lhe estava representando o Prestes. E ele trazia sugestões, etc. Muito bem. Há um certo momento que eu me dou conta que ali não estava o Brizola na reunião. Não estava o Brizola. Eu tinha uma relação, nesse momento, nessa época, grande com o Brizola. Então, coube a mim dar um telefonema para o Brizola. O Brizola estava em Porto Alegre, como ele costumava dizer, na sua querência. Na sua querência. Pois bem, Brizola, nós avançamos já aqui, o programa vai avançando, claro que não é o programa, mas não dá para ir e nós considerarmos nosso sem que você opine. Meu caro, eu estou aqui na minha querência, não estou com muito ânimo de ir, e tentou escamotear a possibilidade dele vir. Eu passei o telefone para o Santiago Dantas. E o Santiago Dantas formalmente faz o convite, insiste, ele promete ir. Ele vem ao Rio. Eu fui à reunião que ele dizia, tenho antes de opinar, reunir o meu grupo. Ele tinha um grupo brizolista, estrito senso. A reunião passou a noite inteira e não houve uma análise propositiva, houve a crítica. Aquilo tudo nos levava a uma acomodação política. Nós estávamos cedendo ao PSD e, portanto, não era aceitável. Naquele dia, Brizola decretou que o grupo dele era contra essa proposição avançada em termos de possibilidade de um acordo ou não que o presidente João Goulart fazia. E para espantar, Miguel Arraes manda uma carta fazendo as análises sobre cada um dos pontos que eram dramáticos na situação nacional e pedindo a respeito de cada um soluções imediatas. É muito curioso como, de repente, as proposições parecem que deliram, não é? Não havia nada que pudesse ser agora, estrito senso e agora. Tudo era para propor e como sair do impasse. Mas é gozado, vinha como é. E se não é, não é aceitável. Acaba sendo uma forma apenas dilatória para fugir das nossas responsabilidades das grandes reformas. Arraes fica fora. Brizola, acabei de dizer que ficou fora. Prestes, que tinha participado, através de Marco Antônio Coelho, literalmente rompe com enorme entrevista nos Novos Rumos, criticando o que não foi feito, o que não foi feito, o que não foi feito. O óbvio, pois, era exatamente para superar o impasse que estava vendo esta proposição do presidente João Goulart. Mas logrou a proposição criativa. E ao malograr, você teve, diante da crise que vai se avolumando, Magalhães Pinto e Santiago e Afonso Arinos entra também na cachoeira do golpe de Estado em seguida, porque, anotem, em seguida são as lideranças do golpe, inclusive, né? Magalhães Pinto, a liderança imediata civil, e o Afonso Arinos, Suadizam, ministro das Relações Exteriores em Belo Horizonte. Muito bem. O Partido Comunista oficialmente contra, Arraes achando que era necessário uma coisa imediata, presidente João Goulart fica só.
esta coisa que eu estou me referindo foi publicado na época, com toda clareza, numa enorme reportagem na Folha de São Paulo. D'Alembert Jacot foi um jornalista, olha a minha memória como está beia. Era um jovem jornalista brilhante. A Folha pôs uma página inteira sobre o que era o que tínhamos avançado. Mas tudo isso que eu fiz essa retrospectiva é para voltar ao ponto de partida da minha inquietação. É que naquele momento, diante de uma crise visível, uma crise institucional que já galopava, não foi possível haver uma proposição que as figuras maiores assumissem e nós atravessássemos a cachoeira, nem de um lado, nem do outro. Aí entramos, o resto foram os 22 anos de um regime militar, em nome de salvar o país da forma mais dramática como ocorreu. Pois bem, eu digo que está havendo algo assim aqui agora. Eu acho que está havendo algo assim. Você não tem, eu não estou pedindo muito, duas grandes figuras que venham à tona e digam isto que me parece de uma banalidade total. Que nós estamos num impasse sucessivo, estamos. Não me recordo, a imprensa hoje dá, atribuindo ao Michel, nem sei se ao Michel Temer, nem sei se ele disse, mas de toda maneira atribuído, que ele teria dito que a crise essa, entre Supremo, eventualmente crise, e mais o Senado, foi superada transitoriamente. Está atribuindo a ele, não sei se é real. Mas eu ouso dizer que é transitória, realmente, porque tem muita coisa aí pela frente para poder, eventualmente, nos levar a outro entrevero. A necessidade de um pacto para superar os impasses que estão aí é real. Sobretudo quando você vê que o parlamento tem o que tem de coisas deploráveis. Deploráveis. Mas cada um desses membros do parlamento tem história regional. Tem história regional. Eu me recordo que, num certo instante, eu era da Frente Parlamentar Nacionalista, que foi uma instituição suprapartidária, que jogou um papel muito grande no parlamento naquele período. Desde 1958, quando ela nasceu, foi exatamente a época que eu cheguei à Câmara, com meus 29 anos de idade, faz tempo. A Frente Parlamentar Nacionalista, num certo instante, achou que nós poderíamos fazer dali um partido nacionalista, estrito sensu nacionalista, democrático, mas com a predominância da visão do interesse nacional dominando a política econômica. Fomos para um período de pequenas férias parlamentares para analisar a possibilidade de criarmos esse partido. E voltamos rigorosamente entristecidos. Não dava. Porque ali, nós, cada um de nós nacionalistas, éramos eleitos. Eu cheguei a ter uma votação esplêndida no Amazonas, 2 vezes. Fui eleito 2 vezes. Na última, já foi por São Paulo, mas 2 vezes fui eleito pelo Amazonas. Bem, mas nós tínhamos aquele núcleo nacionalista que impulsionava a campanha, mas nós éramos eleitos pelas similitude de posições as mais diversas, e disso criava a maioria para se eleger. Logo, nós não tínhamos condições de, sozinhos, criar um partido político para ser um inovador. Não tínhamos. Será que este é o problema agora? Talvez. Basta você ver o caso de São Paulo, não é? Sem querer discutir nomes, apenas me limita a lembrar que o PSDB em São Paulo não conseguiu ter unidade para ter um candidato próprio a prefeito. Foi essa quebra interna visível, que se projeta no plano nacional de maneira inevitável, não é? Os outros partidos, quais? O Partido Socialista, do qual eu fui militante na minha juventude, é socialista?
Já nem peço que seja, porque não sei onde o socialismo hoje se expressa nessa crise mundial também, que atinge a própria China, se eu analisar esse aspecto socialismo versus comunismo, etc. Em Cuba, igual. Onde? Não sei onde há. Não significa que o ideário não se manifeste amanhã com formas diferentes de expressar-se. Mas hoje, se eu analiso o passado, não tem presença política o socialismo propriamente dito. E, portanto, aqui também não é nada. É uma aliança que faz aliança aqui, aliança acolá e ponto. Que mais? Que mais? Bom, aos partidos que estão nascendo, não sou um radical contrário aos partidos que vão nascendo, salvo a necessidade de um determinado limite, para tornar viável a própria institucionalidade parlamentar. Mas tem a rede, é uma inovação. Você tem o PSOL, é uma inovação, mas não ganharam ainda fôlego para cumprir esse papel especial. Logo, eu quero dizer, o país ainda depende de lideranças individuais que falem e isso possa eventualmente agrupar. E não está vendo? Como eu fiz a minha retrospectiva do que foi dramático, a meu ver, não termos tido isso em 64, e eu vi o golpe, e eu vi 12 anos de exílio, meu e de tantos, e vi tantos que morreram, etc. Me dói que isso nos leve a um impasse. Sem nenhuma pose. Há uma página qualquer de Aristóteles, que às tantas ele diz, não há lugar vazio. O vazio se ocupa. E é real. Eu tive minha pequena experiência de jardineiro no exílio, cuidando de jardim, e eu via, você limpava um pouco o chão, não é? Daí a 3 dias o mato estava nascendo outra vez. Não há lugar vazio. Então, num quadro de vazio, temo a ocupação. Perdoe-me, temo. Quando vejo manifestações, como houve nesses últimos dias, e já vinha havendo em outras manifestações em escala menor, a convocação aos militares. Eu digo que Deus nos poupe. Sou de uma geração que, na minha juventude, tínhamos enorme admiração pelo papel do Exército Nacional. A minha geração de estudante de Direito no Largo de São Francisco. Quando nós tínhamos qualquer arruaça estudantil e a polícia vinha, nós convocávamos o Exército para nos salvar. Está o grau de nosso respeito pelo Exército. O mais foram os 20 anos de regime militar dolorosos. Dolorosos. Tem no meio do Exército hoje ao menos uma figura que se possa dizer este é o nosso herói eventual? Não conheço. Aliás, não conheço ninguém nesta área sem nenhuma quebra de respeito aos militares. Só quero dizer que é um vazio também. Vejo o meu prezado amigo, voltando ao começo da nossa conversa, com profunda inquietação o meu país. Ao extremo disso refletir-se até na minha saúde, porque eu fico deprimido quando não vejo clareza para algo que a gente possa dizer, por aqui vamos, por aqui vamos.